Queridos irmãos e irmãs, aqui presentes, a vocês que nos acompanham pelos meios de comunicação, querido Padre Antônio, hoje celebramos o terceiro domingo do tempo comum. No domingo passado nós começamos a ouvir Jesus que, olhando para algumas pessoas, começou a constituir discípulos seguidores dele. E neste domingo nós escutamos que mais 4 foram convocados. Jesus, que na sua bondade, na sua ternura, na sua misericórdia, olha para cada um de nós como olhou para aqueles discípulos e nos convida a sermos seus seguidores. A expressão que nós vamos ouvir durante toda esta liturgia é a expressão do tempo. Na primeira leitura, nós ouvimos o profeta Jonas. E Jonas, todo mundo lembra da história de Jonas? Vocês lembram ou não? Lembram? O que aconteceu com Jonas na primeira vez que Deus falou com ele? Pode falar alto, gente. Deus mandou ele para um outro lugar. E o que Jonas fez? Não vou. Entrou num barco mais que depressa, fugindo de Deus, e no meio do lago, do mar, uma grande tempestade acontece e Jonas cai na água. E aí o que acontece com Jonas? É engolido por uma baleia. E essa baleia vomita Jonas lá onde Deus queria. E Deus de novo fala com Jonas: olha, estou te chamando mais uma vez. E o que você vai dizer? E Jonas, entendendo o chamamento de Deus, chega naquele lugar e começa a pregar. E as pessoas se convertem. Do maior ao menor, reconhecem a bondade de Deus através da palavra de Jonas, que dá uma sentença definitiva: daqui a 40 dias esta cidade vai acabar. O tempo. Na segunda leitura nós ouvimos a carta de São Paulo aos Coríntios, em que Paulo responde para a comunidade que tinha perguntado a ele sobre a brevidade das coisas. E Paulo termina dizendo que tudo neste mundo passa. É preciso que nós compreendamos esta dimensão do tempo. Entender este tempo que vivemos, que se confunde entre duas expressões que nós no ambiente eclesial gostamos muito de dizer: a expressão do Kairos e a expressão do Cronos, em que o Kairos nós compreendemos como o tempo da graça, e o Cronos é esta verdade que nos obriga a compreender a sucessão das horas, dos dias, que muitas vezes nos escravizam, nos jogam numa rotina que nos fazem perder a dimensão deste Kairos, o tempo de Deus. E ainda refletindo sobre esta dimensão do tempo, no Evangelho, ouvimos Jesus dizer que agora o tempo se completou. Mas que tempo é este? Por que é tão importante nós, enquanto assembleia orante, aqui em sua casa, pensarmos sobre este tempo? Porque é preciso que nós observemos este tempo e reconheçamos uma coisa essencial: Jesus
entra na história para ressignificar o nosso tempo. Primeiro, para dizer da liberdade que cada um de nós temos neste tempo nosso cronológico, para percebermos o tempo da graça de Deus. Por isso que Ele pede que cada um de nós nos convertamos e... O que foi no Evangelho? Uai, é Quaresma? Né? Quando a gente passa as cinzas, o padre coloca a cinza na nossa frente e vai, olha, convertei-vos e credes no Evangelho. E Jesus está aqui hoje, ó, nós estamos longe da Quaresma ainda, mas Ele já está dizendo para cada um de nós, na nossa liberdade, na grandeza de sermos filhos de um mesmo Deus, é preciso compreender neste tempo que toda crença, toda fé, antes necessita de um caminho de conversão. A conversão que aqui precisa ser entendida como uma mudança de direção. Não somente um dizer, eu acredito. Não somente de ser uma conversão que me faça vir à Assembleia todo domingo e comungar e escutar da palavra. Mas uma conversão que verdadeiramente nos configure à pessoa de Jesus. E nessa dimensão da conversão, olha que coisa bonita. Jesus, quando vai chamar os discípulos, Ele não conta nenhuma história, Ele não promete nada, assim como Deus fez com Jonas na primeira leitura. Ele simplesmente olha nos olhos e te chama, sem garantias, sem promessas mirabolantes, sem curas, simplesmente olha e chama. E é sobre este olhar, neste tempo, que Ele me questiona e te questiona, todos nós. Será que verdadeiramente nós somos discípulos? Será que nós estamos dispostos a deixar e seguir? Será que nós estamos dispostos, como Jonas, a compreender no seu tempo o chamamento de Deus? Pode parecer até que Deus obriga Jonas a ir a Nínive, porque a baleia deixa Jonas na praia de Nínive. Mas se Jonas tivesse dito não, ele não necessariamente teria que entrar naquela cidade, porque Deus não respeita este nosso tempo, respeita essa nossa conversão, mas é preciso que nós a façamos verdadeiramente de coração aberto. Por isso que São Paulo mais uma vez nos lembra nesta segunda carta aos Coríntios, tudo passa. Tudo passa. Mas para que verdadeiramente nós consigamos perceber esta dimensão do passar das coisas, da verdade que sempre nos apresenta Jesus, como nós cantamos no Salmo, mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, vossa verdade me oriente e me conduz. Ele sempre nos mostra este caminho. Ele olha no seu olho, no meu olho e nos diz, olha, está aí, qual é a sua disponibilidade? Que nós possamos aprender com essa liturgia e dela encontrar forças para no mundo sermos testemunhas deste Jesus que nos chama a todos, que nos mostra o Pai e que no tempo e na história marcam a nossa vida. Que nós possamos por Ele ser inspirados e transformados para sermos suas testemunhas neste mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.